Stand-up, Comédias da Vida Privada. Uma produção radiofônica dos alunos da 4ª fase de jornalismo da Faculdade Estácio de Sá. O humor está em alta. Bastou o chamado stand-up comedy invadir os teatros e bares para que a epidemia de riso se espalhasse entre as plateias de todo o país. Mas afinal, o que é esse tal de stand-up que ajudou a popularizar novos nomes do humor brasileiro como Danilo Gentili, Marcelo Mansfield, Rafinha Bastos, Fábio Porchat, Diogo Portugal e Fernando Caruso? O repórter Felipe Alves vai contar um pouco mais sobre esse assunto no programa Stand-up, Comédia da Vida Privada. Subir ao palco sem figurino, música, efeitos de iluminação e falar com o público sem maquiagem, daí o termo humor de cara limpa, e se apresentar apenas com o microfone em cena, são as principais características do chamado stand-up comedy. O tipo de humor que ganhou os bares e teatros em cidades como São Paulo, mas não chegou com força em Florianópolis, tem se popularizado cada vez mais. Um dos poucos atores de stand-up da grande Florianópolis, Malcolm Bauer, é também ator de um dos espetáculos de comédia de maior sucesso da região, o Teatro de Quinta, uma mistura de stand-up com personagens caracterizados. O que faz as pessoas acharem graça de qualquer coisa é identificação. Seja eu fazer uma piada sobre algo que as pessoas conhecem, ou algo ou brincar com o estereótipo de uma ideia, ou brincar com uma referência direta. Uma coisa que a gente faz muito no Teatro de Quinta é pegar os acontecimentos que estão acontecendo no dia a dia e ver que personagem pode, por exemplo, fazer uma piada sobre o que está acontecendo na política, ou com o tempo, ou com algum acontecimento de celebridades. Pegar isso para tornar atual, e as pessoas se identificam com isso e acham graça. O que acontece no stand-up é a identificação da plateia com o que está vendo, escutando e assistindo no momento. Ao contrário do que muitos pensam, o stand-up não se sustenta no improviso, mas sim um roteiro pré-estabelecido que pode ser alterado durante a apresentação. A proximidade do ator com o cotidiano do povo faz com que a identificação seja imediata, principalmente porque quem está no palco é somente o ator, como explica Malcolm. Pode não ser um personagem no stand-up cara limpa, mas existe uma persona. Por exemplo, se você pegar o Danilo Gentili, se você perceber, ele assume uma personalidade do loser no stand-up dele. Aquele coitado que enquanto o Rafinha Bastos é o raivoso, por exemplo. Entende? Então sempre tem algum quê de interpretação, porque você pega uma característica sua e exacerba ela no stand-up. Cada pessoa tem um senso de humor diferente, né? Isso faz com que cada um veja o que é engraçado de uma forma diferente e isso resulta em abordagens diferentes de humor. Uma das principais características de um show de stand-up que funcione bem, ou seja, que leve a plateia às gargalhadas, é a criatividade. Afinal, o texto que será apresentado é exclusivamente do ator, de suas observações diárias e da interação com o público. A professora do curso de licenciatura e bacharelado em teatro da Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC, Flávia Janiaski, explica melhor. Tem coisas que você sabe que funcionam, você tem que aprender o tempo da comédia, que aí funciona como se fosse uma comédia, não, você tem que dar o tempo de você contar e de você ter a reação do público, você tem que dar esse tempo, então você não pode nem correr demais, também não pode ser lento demais, você tem que justamente sentir o tempo da plateia, mas eu acho que se ensina, tem alguns truques, algumas técnicas, né? Montar uma peça de Nelson Rodrigues ou Shakespeare geralmente é caro. Gasta-se com figurinos que remetem às épocas, cenários que dão veracidade às cenas e horas de ensaios entre os atores. Mas nada disso é preocupação para as peças de stand-up. A simplicidade é a palavra-chave nesse tipo de humor. Você não tem um orçamento ali que você precisa dar conta, quer dizer, você não gasta com cenário, você não gasta com iluminação, você não precisa pagar direito autoral, né? Nem direito das músicas, então é um viés que vai da economia. Então, para você colocar de pé, você precisa ali de um palco e de um microfone, ou nem de um palco, de um espaço e um microfone. Além da divulgação e do marketing natural que acontece com qualquer espetáculo, a internet e o boca a boca foram fundamentais para a propagação do stand-up, que tem inspirações no Reino Unido e popularizou-se nos Estados Unidos. A farmacêutica Karine Consoni já assistiu aos espetáculos de Marco Luque e Danilo Gentili e conta como teve contato pela primeira vez com esse tipo de humor. Eu conheci stand-up através de uma amiga que ficou sabendo que o Marco Luque ia fazer um stand-up aqui. E daí eu achei muito legal o dele. O segundo que eu vi eu não achei tão divertido quanto o primeiro. Eu acho que é porque também era uma novidade, diferente das outras peças. Tu se sente mais perto do comediante. Dá pra interagir mais com ele.
O curitibano Diogo Portugal é um dos maiores nomes do stand-up no Brasil hoje em dia. O grande número de humoristas que fazem esse tipo de espetáculo fez com que muitos se unissem, criando peças com vários humoristas de stand-up juntos, como o TPM, Terça para Mulheres, o Comédia em Pé e o Senta Pra Rir, que Diogo apresenta todo mês em Curitiba, São Paulo e Florianópolis. Eu já fazia humor, né? Já fazia shows de humor, mas eu fazia muito personagem, fazia sketch, participei do festival, do Multishow. Foi bem legal e tal. Agora, o stand-up comedy mesmo, de cara limpa, assim, pouca gente fazia, com texto próprio e tal. Eu comecei a fazer personagens antes de fazer stand-up, né? Porque eu participava, às vezes, de uma noite em São Paulo que estava surgindo, que chamava Terça Insana. E essa noite começou a surgir num cabaré, assim, que era na Rego Freitas, lá em São Paulo. E ali eu conheci muita gente legal, assim, que é minha amiga até hoje, que é meu amigo até hoje. Mas será que dá pra viver de stand-up no Brasil? Olha, dá pra viver de stand-up? Dá, mas aí que tá. Também não é um conselho que eu posso chegar pra pessoa e falar, largue tudo e vai viver de stand-up. Não, eu ralei muito, eu ainda ralo até hoje, nunca foi fácil pra mim. Foi um momento assim que eu trabalhava com publicidade e humor. Hoje tá muito mais fácil do que a época que eu comecei. Porque eu julgava que começa a fazer stand-up, se eu estiver em São Paulo, se eu estiver em Curitiba, praças que já tem muitas casas de humor, ele consegue sair de uma e ir para outra, fazer um show aqui, outro ali. De acordo com a psicóloga Fernanda Leskovski Nunes, o humor é fundamental para as pessoas, pois as leva a tratar a vida menos a sério e a fugir da dureza do dia a dia. O humor serve como um escape do cotidiano e do mau humor apressado dos escritórios da correria diária. O stand-up, ele acaba atraindo muitas pessoas porque eles fazem justamente a sátira da vida real. É uma comédia da rotina, é uma brincadeira em cima das coisas que as pessoas mesmo vivem. E é engraçado porque as pessoas estão muito intolerantes umas com as outras. Mas na hora de falar sobre si mesmo, sobre os seus problemas, sobre a loucura da sua vida diária, no teatro todo mundo se permite rir. Isso é muito contraditório, porque na vida normal as pessoas estão mais sérias, mais fechadas. Subir ao palco completamente desprovido de caracterizações e enfrentar uma plateia que entrega o silêncio como principal crítica não é tarefa fácil. Nem todo ator se sente confortável para encarar o stand-up. A atriz Renata Martins trabalha muito com comédia, mas diz não se sentir segura para fazer esse tipo de humor de cara limpa. Não faço stand-up comedy, porque nunca tive a oportunidade de fazer e vou confessar que tenho um pouco de medo, assim. Eu acho que é uma responsabilidade muito grande, tem que ter um texto muito bom, um domínio muito grande para conseguir segurar o público até o fim. Marcos Vileding era professor de matemática de cursos pré-vestibular e ensino médio em Santa Catarina quando decidiu ser ator de stand-up. Adotou o nome artístico de W. Marcão e começou a levar os fatos do dia a dia de sua vida e das aulas para os palcos. Marcão dá algumas dicas para quem quer se aventurar pela comédia do stand-up. Se você está começando, está fazendo um open mic, o open mic é uma oportunidade que te dão de entrar em cena durante uns 5 minutos para apresentar o seu trabalho. Por exemplo, se você está apresentando o open mic e de repente o público, você tem que ficar 5 minutos, em 3 minutos o público está rindo, está aplaudindo, é melhor que sair de cena. Justamente para que ele fique em alta, porque às vezes, para nós artistas, é muito bom o palco. Então a gente fica meio preso, assim, gosta de estar nele, né? Então às vezes acontece a gente ficar um pouquinho além. E se ficar um pouquinho além, de repente o público dá uma baixada e você tem que saber levantar de novo o ânimo do público, e não é uma tarefa fácil, né? Stand-up, comédias da vida privada. Uma produção dos alunos Felipe Alves, Thaís de Doné e Karen Barros. Edição, Dan Okzarzaki. Orientação, professor e doutor Ricardo Medeiros.